Você não sabe diagnosticar recessões e pelo menos indicar enxertos gengivais hoje em dia? Então você está perdendo tratamentos e, mais do que isso, credibilidade com seus pacientes. Olá, eu sou Patrícia Barcelos, especialista em periodontia e implantodontia e breve mestre em periodontia pela UFMG. E hoje aqui no meu canal eu vou mostrar os casos de recessões gengivais e enxertos. Se você não é periodontista, você tem que saber diagnosticar. E mais do que isso, indicar para o seu paciente para fazer esse tipo de tratamento. Se não for assim, o seu paciente ele ficará sem tratamento e perdido. E com certeza outro profissional vai falar e você vai perder a sua credibilidade. Vou mostrar como que você pode fazer bons orçamentos. Afinal, 75% da população tem esse tipo de defeito, de forma única ou forma múltipla. É nosso dever informar o melhor que exista para o nosso paciente, mesmo que a gente não saiba tratar, mas a gente tem que saber, pelo menos, indicar. Vem comigo mergulhar nessa aula que está show! Então, pessoal, eu vou começar aqui a minha aula para vocês sobre enxerto gengival e recessão gengival. E como eu disse, mesmo que você não seja um periodontista, eu acho importante, né? E o seu paciente merece, né? Ele merece que você saiba indicar, saiba conversar com ele sobre recessão gengival, indicar o tratamento, indicar um periodontista, né? Porque, como eu disse, o paciente hoje em dia, ele vai procurar saber, né? Principalmente se aquela recessão incomoda, e na maioria dos casos incomoda, né? Seja esteticamente, seja no caso de hipersensibilidade. Então, esse paciente ele vai acabar procurando uma saída para isso. E se você não falar, você perde credibilidade nesse atendimento, com certeza. Então, gente, a gente vai responder essas perguntas nessa aula. Quais os fatores que vão influenciar no meu recobrimento? Qual técnica cirúrgica que eu devo utilizar, né? Por que eu devo recobrir? Sempre eu devo recobrir? E vou mostrar casos clínicos para vocês. Por que recobrir, né? Imagens tão bonitas aí, ó, para quem gosta de enxerto, né? Uma de enxerto e a outra de uma recessão gengival, né? Bem pontual, bem ali num dente só. E vamos, para responder essas perguntas, nós vamos voltar no histórico, né? Lá em 1960, 1970, já se falava que precisa de uma quantidade de tecido queratinizado, né? Mais ou menos ali 2 milímetros, para manter o estado de saúde gengival. E para isso eles indicavam enxerto gengival livre, né? E depois, lá em 2014, Santos e Clementine, eles falavam que não precisava dessa faixa de gengiva queratinizada, de uma certa faixa de gengiva queratinizada. Que, independente disso, se o paciente tivesse um controle de placa adequado, ele teria saúde gengival. Então, em 2015, lá no workshop de regeneração da Academia Americana de Periodontia, falou que não tem que ter uma quantidade adequada ali de gengiva queratinizada, mas que sim, exatamente isso, era preciso ter o controle da placa para não ter inflamação gengival naquele tecido, né? Entretanto, eles falavam que a presença do controle inadequado de placa e uma gengiva queratinizada menor ou igual a 2 milímetros parece ser benéfico para ter uma perda, né? Uma perda de tecido. Então, gente, eu estou mostrando para vocês um histórico que a recessão gengival não é de hoje. E com certeza seu paciente sabe disso, né? Ele vai lá no Google ver, né? Ele vai digitar lá e às vezes o doutor Google vai dar uma resposta para ele que você não deu. E a resposta do Google com certeza não vai ser a mais correta, né? Vamos dizer assim. Mas o que eu estou querendo te dizer é que você tem que ter essa credibilidade, né? Para falar com o seu paciente.
Aqui, pessoal, eu tô falando, eu coloquei, né, as indicações do tratamento, né? Então vamos passar por elas aqui, ó. A gente tem a estética, né, a sensibilidade da raiz, a higiene oral muito ruim, né? A cárie, né, as cáries radiculares e as combinações de algumas delas, né? Então eu coloquei aqui algumas das indicações ortodontia, né, em que às vezes o tratamento ortodôntico colocou uma pressão elevada e causou essa perda de tecido, né? Esse caso aqui provavelmente seria um trauma oclusal, né? Porque está localizado apenas ali no pré-molar, né? No canino, desculpa. E no pré-molar um pouco também, mas no canino bem mais evidente. Então a gente vê que ali pode ser e provavelmente é um trauma de oclusão, né? Então, isso aqui é outra indicação, né? Outras indicações, essas aqui múltiplas, recessões múltiplas, né? Acontece muito em pacientes que têm basicamente recessões, né, do mesmo tamanho em vários dentes, né? A famosa hipersensibilidade dentinária, que é muito falada, né? E a gente vê muito a questão da laser terapia, né? Então, essa também é outra indicação. Esse estudo aqui, pessoal, mostra que os pacientes que têm uma higiene oral mais satisfatória, eles são mais propensos à progressão. 78% esse estudo de Chambrone de 2016, eles são mais propensos, provavelmente porque tem uma carga ali mastigatória, né, maior, uma força, né? Então eles são mais propensos a terem recessões, né? Eu tenho pacientes em meu consultório que têm a higiene excelente, né? E tem recessões múltiplas, grandes, com hipersensibilidade dentinárias. E aí, como resolver? Vai deixar esse paciente sem resolver, né? Então, é isso que eu falo, que eu estou batendo na tecla desde o início. Então, pessoal, quais fatores vão interferir no meu recobrimento? Primeiro, gente, a gente tem que entender como classificar as recessões gengivais, né? Como que eu classifico elas? Porque aí eu vou saber indicar, né? E quais fatores provavelmente eu vou saber o que está interferindo ali no meu recobrimento, né? Então vamos para as classificações das recessões gengivais. A nova classificação de Cairo, que foi proposta em 2011 e foi aceita no workshop de 2017, o critério clínico mais importante é a perda de inserção interdental. Então, nesse caso aqui, pessoal, a primeira, o tipo 1, né, a primeira tipo 1 da classificação de Cairo é sem perda de inserção interdental. Ou seja, não tem perda aqui nem na mesial, nem de osso, nem de gengiva, nem na mesial, nem na distal, tá bom? O tipo 2, pessoal, a perda de inserção interproximal, ela vai com a distância da junção cemento-esmalte ao fundo do sulco ou da bolsa é menor ou igual à perda da inserção. Então, o, a distância da JCE ela é menor ou igual ao sulco ou à bolsa, né? Então tem essa perda interproximal, né? E o tipo 3 tem essa perda também interproximal, mas no qual a distância da JCE é maior, né? Até a JCE, até o fundo da bolsa, ela é maior que a perda de inserção vestibular, tá? Então, o que a gente tem que olhar, né, nessa classificação, o que a gente tem que medir e olhar essa questão de previsibilidade, né? Ah, mas eu vou recobrir uma recessão aqui, mas qual que é a previsibilidade dela? Né? A gente pensou nisso? A gente conversou isso com o nosso paciente? Então, nesse caso, o nível de inserção clínica vestibular, por exemplo, é 3 milímetros. Então, não há perda de inserção interproximal, é o tipo 1 de Cairo. 100% de previsibilidade de recobrir, tá? Você não tem perda aqui mesial e nem distal.
Do tipo 2, né, a gente, por exemplo, tem aqui um exemplo, né, 4 milímetros na vestibular e na interproximal a gente tem uma perda de 3 milímetros, né, mediu ali 3 milímetros com a sonda periodontal. Então, eu tenho a inserção clínica, né, vestibular maior do que a interproximal. Então, eu já não tenho 100% de previsibilidade. Ela não é, não existe uma previsibilidade, com certeza, mas não é 100%, né? E o tipo 3 de Cairo, que a gente vai ter o quê? Por exemplo, aqui eu tenho 6 milímetros na vestibular, mas na mesial, aqui na interproximal, né? Eu tenho 8 milímetros, né? Ou seja, a vestibular está menor do que a interproximal. Então, eu não tenho previsibilidade. Então, nesse caso, você não pode, né, falar com o seu paciente que vai recobrir, né? Você tem que conversar, nós vamos tentar, vai ser uma técnica que existe para esse tipo de recessão que você tem, é uma tentativa, né? A gente não pode prometer aí que vai dar certo. Outro ponto que a gente tem que olhar bem, pessoal, é o fenótipo periodontal. Ele é fino? Ele tá legal? Ele tá grosso? Como que é, né? Isso vai influenciar demais na minha técnica, tá? O fenótipo periodontal é uma característica fundamental para o planejamento e para a previsibilidade de qualquer tratamento cirúrgico, restaurador e ortodôntico. E aí, pessoal, tem vários trabalhos que mostram a característica do fenótipo gengival e aí mostram a questão da quantidade de tecido queratinizado e da espessura gengival, que é tudo que a gente tem que avaliar quando a gente vai fazer um enxerto gengival. Então vamos para a parte, né, que muitos gostam, outros não, né, a parte qual técnica que eu devo utilizar, tá? Primeiramente, pessoal, a gente prepara a superfície. Então, pessoal, primeira coisa, né, que a gente vai fazer na escolha da técnica é o preparo do leito receptor. Primeiro a gente vai analisar qual recessão que eu tenho, né? Por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho uma recessão tipo 1 de Cairo, né? Eu não tenho perda óssea, aparentemente, aqui, né? Eu não sondei para saber, mas esse fenótipo aqui parece que é do tipo 1 de Cairo. E esse preparo do leito receptor é a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar a JCE. Muitas vezes essa JCE, gente, está apagada, né? E eu posso ir no dente contralateral para a gente, né, ter uma ideia da JCE. E se ela tiver apagada, eu preciso, antes de fazer a técnica de recobrimento, eu preciso reconstruir esse esmalte. E se ela estiver visível, eu vou medir a distância da JCE até a margem gengival. E aí eu vou saber, né, como que eu vou utilizar, o que eu vou escolher, né, com essa medida. E a margem gengival, gente, ela deve ser posicionada 1 milímetro a mais da JCE, coronalmente, né? Isso tem vários, por que isso, né? Isso tem vários estudos que mostram que a gente deve fazer isso no caso do recobrimento, né? A habilidade do operador é muito importante na escolha da técnica, né? Tem pessoas que preferem técnicas. O que a gente não pode, pessoal, é ir por modismo, né? Ah, eu vou porque eu vi no Instagram, né? Sem menor conhecimento científico, sem menor estudo ali. Então a gente vai pelo modismo. Ah, porque fulano no Instagram só faz a técnica de túnel. Mas, poxa, ela tem uma indicação e ela tem uma contraindicação também. É uma técnica excelente, mas tem uma indicação e tem, né, as suas contraindicações também. Então, a gente tem que saber de tudo, tem que ter o conhecimento para saber o que a gente vai fazer. Por exemplo, uma das coisas muito importantes que a gente deve olhar é o fundo de saco de vestíbulo, né? Às vezes tem um fundo de saco de vestíbulo raso e às vezes é indicado ali tal técnica, mas a habilidade ali, né? Algumas pessoas têm uma habilidade que conseguem fazer uma técnica específica ali naquele fundo de saco de vestíbulo raso, outras pessoas não.
né? Então tem que olhar todo o fenótipo, analisar tudo antes de decidir a técnica, tá? E a tensão do retalho. Eu tenho muita gengiva queratinizada, eu tenho pouca gengiva queratinizada, né? Qual que é a classificação da minha recessão, né? Como eu já disse, qual que é a espessura ali da minha gengiva? Tudo isso é muito importante na hora da gente pensar como que eu vou tensionar esse meu retalho, né? Então, aqui, gente, eu vou revisar rapidinho com vocês, né, alguns princípios cirúrgicos que são importantes. Por exemplo, a base do retalho, ela sempre tem que ser maior do que o vértice, né? A incisão da lâmina, ela deve ser 90 graus com o tecido gengival, deve ser única, firme, né, e atingir o osso. E tem os tipos de retalho, que é o total, o dividido e o combinado, né? A gente tem que saber muito bem sobre isso para saber, né, indicar bem a técnica e fazer bem a técnica, né? Outras coisas, né, outras perguntas que devem ser feitas em relação, né, à recessão e qual técnica que eu vou usar a recessão é múltipla ou unitária? Qual que é a profundidade, o fenótipo, né? É o que eu tô falando com vocês desde o início. Esse tecido queratinizado apical ou lateral, existe perda de tecido interproximal, existe freio, brida, muito importante, né? Arco superior ou arco inferior, né? Todas essas perguntas a gente tem que ter na nossa cabeceira lá no consultório, num ponto visível, para a gente saber qual indicar e lembrar de tudo isso, né? Na hora de olhar uma recessão e indicar para o paciente alguma técnica, tá? Então vamos lá. De acordo, né, com esse artigo aqui, em relação à estética, a gente deve optar, né, por esse retalho posicionado coronalmente e pelo retalho posicionado coronalmente mais o tecido conjuntivo subepitelial, né? Então, o retalho posicionado coronalmente, pessoal, é muito usado, né? Ele sozinho, ele é usado principalmente quando a gente vê uma alta faixa de gengiva, né? E uma espessura boa de gengiva. É uma recessão única? Pode ser, múltipla também. Mas você tem que ter um tecido queratinizado bacana e você tem que ter uma espessura de gengiva para você, como diz, né, o nome, você colocar o retalho coronal, né? Ela foi descrita em 926, né, e foi reportada em 989. É uma, vamos dizer, uma técnica simples, né, que a gente tem que fazer aquele desenho do retalho, que ele pode ser, né, triangular, né, fazer as relaxantes como se fosse um triângulo, né? Pode fazer trapezoidal ou uma triangular modificada, né? Então, essa aqui, por exemplo, em uma recessão unitária, né? A gente tem aqui a junção cemento esmalte, né? Você vê que não há uma perda interdental, nem na mesial, nem na distal. E tem uma quantidade bacana de gengiva ceratinizada, né? E uma espessura gengival. Então, nem precisou associar o enxerto de tecido conjuntivo, tá? Nesse caso aqui, umas recessões múltiplas, né? Que se usou apenas o retalho coronal também, né? A gente, nesse caso aqui, não se fez uma relaxante, mas muito se faz sim, né? Uma relaxante, seja ela, igual eu falei, de uma forma trapezoidal, triangular ou a triangular modificada, tá? Então, quando que a gente pode fazer esse retalho? A gente tem que pensar no paciente com alta demanda estética, altura do tecido queratinizado, né? Então, a gente tem que olhar primeiramente esse tecido queratinizado. E quando não fazer? Eu, particularmente, não faço mesmo em pacientes com vestíbulo raso. E é uma contraindicação mesmo. Porque realmente é difícil, né? É difícil você tracionar esse retalho com paciente de vestíbulo raso. E quando tem freio e bridas ali tracionando muito, que aí você vai ter um insucesso, provavelmente, tá? Então, quando ele é a primeira escolha no tratamento cirúrgico, ele é a primeira escolha, pessoal, quando tem ausência ou apenas uma quantidade mínima
de tecido apical ao defeito da recessão, né? Que a presença de quando há presença de perda de inserção clínica interdental, presença de uma fenda gengival se estende para a mucosa alveolar, perda profunda da estrutura da raiz, a raiz deslocada para vestibular e a profundidade do vestíbulo muito rasa, né? Então, esse é quando é indicado, né, a primeira escolha. E aí, esse é um padrão, vamos dizer, ouro, né? É muito utilizado, né? Que é o retalho posicionado coronalmente, mais um enxerto de tecido conjuntivo. E aí, a gente tem aqui uma recessão unitária, né? A localização desse enxerto, pessoal, pode ser bem ao nível da JCE, tá? E tem algumas pessoas que preferem, tem estudos para isso, né? Que preferem colocar um pouquinho, 1 milímetro acima, né? E aí, colocando, né, o retalho em posição aqui. Lembrando que aqui nas papilas interdentais, a gente vai entrar com uma incisão, a gente vai fazer uma incisão parcial, né, do retalho nas papilas interdentais. E quando é retalho posicionado coronal, eu também utilizo, né, instrumentos bem finos, né, ou um micromolte, ou até mesmo um microtunelizador para fazer o retalho parcial também ali em cima, tá? E aí você vem tracionando com calma, né? Muito cuidado esse retalho coronalmente. Aqui, né, mostrando em recessões múltiplas, né, a gente provavelmente tira mais de um enxerto, tira, né, uma quantidade maior de enxerto para posicionar esse retalho e para fazer, ele é muito bem indicado nessas recessões múltiplas, né? Mas lembrando, pessoal, que a gente tem que ter uma quantidade boa de gengiva ceratinizada. E essa aqui é uma técnica que eu gosto muito, que é a técnica do túnel, né? A instrumentação, gente, da técnica do túnel, ela não tem esse retalho, né? Essa incisão do retalho. Então, ela tem que ser delicada. Se eu não tiver esses instrumentos delicados, a chance de lesar essa margem gengival, ela é muito grande. Inclusive, esse é um dos motivos dos defensores do que utiliza a técnica vista, utilizar a técnica do túnel, né? Toda vez que a gente tem um fenótipo gengival muito fino, há uma diferença quando faz o túnel sem a incisão vertical da técnica vista e quando se faz a técnica vista, né? Tem uma diferença bem grande ali quando se faz essa incisão vertical. A qualidade dessa margem fica melhor quando tem uma incisão associada. Porém, nem sempre ela é indicada, né? Depende muito. Particularmente, gosto muito dessa técnica, porém ela deve ser evitada quando tem uma recessão gengival unitária. E essa recessão gengival unitária tem uma profundidade igual ou maior do que 5 milímetros. Exatamente porque esse túnel não tem uma mobilidade. Então, e principalmente se eu também tiver o vestíbulo muito raso, fundo de sacro de vestíbulo. Eu, particularmente, não consigo fazer a técnica do túnel com fundo de sacro de vestíbulo raso. Existem, né, às vezes, periodontistas, né, mais habilidosos que conseguem sim, mas eu não consigo. Então, essa é uma técnica excelente, né, excelente em casos estéticos, né, em casos múltiplos ou unitários, porém ela tem suas limitações também. Eu vou passar um vídeo aqui da gente fazendo a técnica para vocês verem. Podem notar a presença de instrumentos bem delicados. Criando essa tensão do retalho, fazendo, né, o condicionamento dessa raiz profunda.
Patrícia, e quando a gente tem uma perda de clínica interdental, né? Por exemplo, como nesse caso, estão vendo no raio-x, como tem uma perda óssea, uma perda de tecido ósseo, uma perda de tecido gengival, e quando a gente tem assim, né? Aí que Zucchelli falou a técnica dele em 2014, que é o retalho coronal também, associado ao tecido conjuntivo, só que é uma técnica modificada com esses casos, né? Esses casos de perda de inserção interdental. Zucchelli, ele falou bem, quando a gente coloca esses enxertos, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado para serem enxertos delicados, né? E a gente manter esses enxertos, não a gente pegar enxertos tão grandes no sentido ápico coronal, porque ele precisa de vascularização, né? Ele precisa ser irrigado ali, vascularizado. Então, no primeiro momento, ele está funcionando como uma barreira, né? Quando a gente coloca ele ali. E precisa ali da vascularização do periósteo acima dele. Então, quando a gente pega, né? Grosseiramente falando, a gente corta, né? Enxertos mais delicados, como nesse caso aqui, dessa figura, ó, um enxerto delicado, né? Bem escolhido, vamos dizer assim. E aí deixou uma margem para cima de periósteo e deixou a papila aqui para nutrir esse enxerto. Esse diagrama aqui, pessoal, fluxograma, né, é muito interessante. Ele vai mostrar para mim, né, a decisão que eu vou tomar. Então, vamos começar aqui no nodo 1. Eu tenho uma lesão não cariosa e, né, que eu posso, uma lesão cervical não cariosa, seja uma abrasão, uma erosão, sim. Então, eu faço uma resina. Não é. Ela tem uma perda óssea interdental, sim. Então, tem uma perda óssea, mas tem uma perda de tecido gengival? Sim. Eu vou indicar um enxerto gengival ou um retalho posicionado coronalmente, dependendo, né, do que a gente já conversou. Não tem uma perda de tecido gengival. Então, eu vou indicar o retalho posicionado coronalmente mais o enxerto de tecido conjuntivo. Eu não tenho uma perda óssea ali, né, interdental. Eu tenho uma má posição bucal? Sim, ortodontia. Não, enxerto de tecido mais conjuntivo. Desculpa, retalho posicionado coronalmente mais tecido conjuntivo, enxerto de tecido conjuntivo. Não, eu não tenho uma má posição bucal. A gente foi para o nódulo, a gente já está no nódo 4, que é o tecido queratinizado. A gente vai olhar. Eu tenho menos de 1 milímetro de tecido queratinizado. Retalho mais tecido conjuntivo ou apenas retalho, posicionado coronalmente. Não, eu tenho mais entre 1 e 2 milímetros de tecido queratinizado. Vou indicar o tecido conjuntivo, maioria, ou o retalho posicionado coronalmente. E se eu tiver uma quantidade maior de tecido queratinizado, apenas o retalho posicionado coronalmente. Então, meu amigo dentista, é muito importante o nosso olhar sobre essas recessões para decidirmos o que fazer. Se você gostou dessa aula, curta, compartilhe o conhecimento com seus amigos e se inscreva no meu canal. Vamos contribuir para que um canal como esse de conhecimento cresça e atinja muitas pessoas. Espero que vocês tenham gostado. Estou aqui para responder todas as dúvidas de vocês. Muito obrigada e até o próximo vídeo.